Educação no Brasil é um tema difícil e delicado, mas nós estamos no local que faz muito bem feito isso há 9 décadas, 90 anos de histórias da Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. Eles que possuem 3 colégios no Brasil e fazem um belíssimo trabalho na educação. O Conexões Rede Vida hoje está aqui nesta celebração de um aniversário que comemora esse trabalho excelente reconhecido nacional e internacionalmente. Hoje, Conexões Rede Vida é educação. Como funciona o dia a dia do SAIA? A nossa sociedade completa este ano 90 anos, tem uma espiritualidade agostiniana. Na atualidade nós temos 4 colégios, 2 grandes em São Paulo, o Colégio Agostiniano Mendes, que é o maior colégio privado da América Latina. Depois o Colégio Agostiniano São José, que é o nosso primeiro, com mais de 3.000 alunos, igualmente outro em Goiânia, com a mesma quantidade. Temos um colégio menor, que assumimos recentemente na cidade de Pirassununga, o Liceu Vívere, e ajudamos a um colégio das Irmãs Claretianas na cidade de Matão. Nós temos 11.300 alunos. Somos uma entidade filantrópica. A cada 5 alunos que pagam, uma criança gratuita. Temos 2.300 crianças gratuitas nas creches. Importante dizer, a qualidade das nossas creches é similar aos nossos colégios. Padre, e tem uma coisa muito bonita dita aí também no discurso e no documentário, que é o local onde as pessoas podem comer também. São os refeitórios, que é a parte filantrópica, né? Então, de fato, nós temos os restaurantes populares, 3, não é? Um na cidade de Guarulhos, o maior, em uma realidade muito necessitada, não é? Depois, outro em Bragança, interessante, que atende a pessoas idosas, principalmente, que passam não chega o salário para elas. E o de Goiânia, que é para o pessoal de rua. O único na cidade de Goiânia que funciona na hora do almoço. Então, o Padre Conde, que foi quem criou essas obras, dizia, antes de criar Brasil o programa Fome Zero, nós já estávamos realizando esse programa. Depois temos entrega de cestas básicas a mais de 1.000 famílias mensalmente. E além das refeições nos restaurantes, nós ajudamos na hora do almoço em várias casas de pessoas de terceira idade também na alimentação. Muito bem. E aí, faltam só 10 anos para o centenário, né? O que nós podemos esperar da atuação de vocês? Olha, a gente continua crescendo. Nós temos projeto de iniciar este ano o primeiro cursinho da Zona Leste, na qualidade dos nossos colégios. O nosso objetivo é continuar crescendo. Estamos colaborando a pedido do arcebispo de Goiânia com o Colégio Dom Fernando, uma escola que ia fechar o ano passado. O arcebispo nos pediu ajuda. Mantivemos os alunos, cresce este ano mais de 100 alunos, se mantém, né? Então, temos um projeto de talvez uma outra escola em Jarinu, onde a nossa ideia é poder chegar ao centenário maiores, não é? Acreditando que a educação é uma estrutura extraordinária de evangelização. Se a gente olha a realidade do mundo ocidental e europeu, a presença hoje da igreja, ela vai muito através destas instituições. Acho que no Brasil temos que nos antecipar a isso também. Bem, os nossos parabéns para o trabalho do SAIA. Dona Toninha aqui representa a Rede Vida no dia a dia do SAIA e também nesses momentos. Parabéns mais uma vez, viu? Muito bem. Dona Toninha é parceira da SAIA, faz parte praticamente da diretoria. Vamos conferir mais dessa grande festa promovida na celebrar 9 décadas de história do SAIA aqui na região da Zona Leste, em São Paulo. Padre,
Como é que você vê esses 90 anos? Qual é o sentimento nessa festa tão bonita? Eu acho que o sentimento é de gratidão, né? Gratidão a Deus por nós fazermos parte de uma história, de uma sociedade que tem contribuído tanto com a igreja, no mundo da educação, no mundo da evangelização e no mundo missionário e social. Então, é só gratidão. Padre, como é que é fazer parte dessa história, trabalhar no dia a dia do SAIA e o que a gente pode esperar de vocês para os próximos anos? Bom, primeiro é um motivo de gratidão a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nesses 90 anos, né? De levar não só a educação às crianças, aos jovens, às famílias, mas também os valores que são os mais importantes no dia de hoje, né? Ensinar a educação como ciência, mas ensinar os valores para a vida. E o que a gente pode esperar é a graça de Deus para podermos continuar realizando esse trabalho e ter mais motivos e mais motivos para agradecer a Ele sempre. Padre, como que é esse trabalho aqui do SAIA? Como é que é esse sentimento de chegar aos 90 anos e o que a gente pode esperar para o futuro? Bom, em primeiro lugar, o sentimento é de agradecimento, não? Agradecimento por estes 90 anos que tem sido um período muito frutífero de crescimento, de atendimento social, religioso, em todos os sentidos. E o sentimento para o futuro é continuar a fazer o mesmo trabalho e, se possível, melhorar. Então, meu sentimento, um sentimento de gratidão por todo o que muitas pessoas têm feito antes e as pessoas que atualmente estão trabalhando na SAEA. Olha, a vereadora Edir Salles, ela entende e reconhece a importância do trabalho dos agostinianos aqui no Colégio Agostiniano Mendel, na Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. E fazer 90 anos não é fácil, a gente sabe dos desafios, mas eles vêm fazendo esse trabalho há 9 décadas, vereadora. A senhora que conhece os nossos desafios, a nossa necessidade, como é que a senhora vê o trabalho deles aqui em São Paulo? 90 anos, gente, é muito sério, né? É de muito júbilo. Inclusive, hoje vou entregar o voto de júbilo aqui, oficial da Câmara Municipal de São Paulo, em comemoração aos 90 anos. E só o colégio tem 60 anos. O colégio, inclusive a minha filha estudou no Colégio Agostiniano Mendel também. Os meus netinhos fizeram também o São José. Então, assim, eu acompanho há muito tempo, eu sou da região, atuo na região e eu sou uma grande admiradora. O Padre José, eu quero cumprimentar em nome de todos os 4 padres que tem aqui no Agostiniano. É muito importante a sociedade unida reconhecendo o trabalho, reconhecendo o valor na educação, na assistência que tem o Colégio Agostiniano. Vereador, eu quero aproveitar o seguinte, me diga, os próximos anos de trabalho, como é que vão ser? Como é que a gente pode contar em São Paulo com a senhora? Como é que vai ser o seu trabalho junto à Câmara e com o prefeito Ricardo? Vai ser muito importante, inclusive indo para 5º mandato, a responsabilidade aumenta. E não é com 58 mil votos, aumenta mais ainda. Vamos continuar trabalhando juntamente com o prefeito Ricardo Nunes. Temos uma aliança muito forte, desde quando ele foi vereador comigo na Câmara Municipal de São Paulo. Temos um trabalho muito lindo pela cidade e vários projetos na área da saúde, educação, vários hospitais, UPAs principalmente, que vamos ano que vem inaugurar. E se não, na Vila Prudente, vamos inaugurar daqui a alguns anos também. E muitos projetos na área da saúde, educação, finanças, cultura, esporte, infraestrutura. São vários projetos. Se eu for falar agora, eu vou ficar até amanhã falando todos os projetos. Muito bem, vereadora. Muito bom conversar com a senhora, sempre um prazer, tá bom? A Rede Vida está sempre à disposição. E meu abraço ao nosso querido Monteiro Neto. Estivemos com ele, tinha uma simpatia, né? Muito querido. Um abraço para todos vocês, gente. Você que é o grande telespectador da Rede Vida, continue, porque a Rede Vida é demais. É de Deus, né? É demais. Muito bem.
90 anos do Sayá, nós estamos presentes e você confere tudo no Conexões Rede Vida. Vitor, numa sociedade que se constrói há 90 anos, fazendo um bom trabalho e que cada vez cresce mais, é necessário a parte da engenharia da qual você responde. Quero saber como estão esses trabalhos e o que nós podemos esperar nos próximos anos. Hoje a sociedade agostiniana ela vem crescendo a cada ano mais. É algo que eu sou ex-aluno, hoje engenheiro, auxiliando aqui em algumas obras de expansão das unidades. Vejo a evolução que a sociedade teve nos últimos anos. E a perspectiva para os anos futuros é muito grande. Então, os projetos têm acelerado, a qualidade e a excelência têm se destacado e, com certeza, tudo isso tem tornado a Sayá uma referência no Brasil. E me fala o dia a dia desse convívio, né? Tantas pessoas que vão e voltam para cá. Como é que é para você, tendo sido aluno, participar hoje das atividades para o futuro? Para mim é uma grande gratificação e assim, é uma alegria poder retribuir ao que a sociedade agostiniana fez na minha vida. Então me formou como um aluno profissional, mas também e principalmente como pessoa. Então os valores que eu aprendi aqui, com certeza construíram a pessoa que eu sou hoje. E hoje poder contribuir com esse crescimento da sociedade agostiniana, para mim é uma satisfação sem palavras. Agora no Conexões Rede Vida, você é convidado a assistir a história de Tomi Otaki contada por seu filho Ricardo Otaki. A trajetória de uma das mais significativas artistas plásticas do nosso país vai ser agora rememorada em histórias pessoais e profissionais. No Conexões Rede Vida de hoje, você conhece mais sobre esse ícone das artes plásticas brasileiras. Ricardo, como é que foi a vinda da sua mãe aqui para o Brasil? A vinda dela se deu por uma questão mais ou menos familiar. Que foi o seguinte, a família da minha mãe era uma família que morava nos arredores de Kyoto. Kyoto é a cidade antiga do Japão, antiga capital, né? E ela morava nos arredores de um lugar chamado Tamba, onde a família da minha mãe tinha uma reserva florestal, né? Onde eles cortavam as árvores lá para transformar, né, em material básico para fazer móveis e fazer arquitetura, né? Porque a arquitetura lá era toda de madeira no Japão, né? E minha mãe era de uma família que tinha o pai dela e a mãe dela, mais 5 homens, e ela era a sexta, a única mulher e era a última, a caçula. E a família da minha mãe, todo mundo foi criado para ser businessman, né? Os irmãos dela todos, né? Homem era para ser businessman. E todos viraram businessman. Um mexia com madeira, né? Fabricação de móveis. Tinha um que não era um negócio próprio, mas era o presidente de uma empresa de automóveis, essas empresas japonesas de automóveis, né? Depois outro também mexia com madeira, mas em Osaka. Depois era esse tio meu que veio para o Brasil e ele abriu aqui um laboratório de remédios. E depois o quinto era o único que não era businessman. Ele estudava filosofia, gostava de escrever e tal. Depois de 2 anos, minha mãe chegou e falou assim para minha avó: "Ô mãe, eu preciso visitar o meu irmão." Então ela falou: "Bom, você vai, mas vai com esse quinto irmão aqui. Então vão os 2, ficam alguns meses lá, depois vocês voltam." E aí eles vieram para cá e chegaram aqui em São Paulo, né?
E o que aconteceu? Começou a guerra na Ásia, aquela guerra do Pacífico, que era uma guerra entre o Japão e a China. E os japoneses do mundo inteiro foram chamados para voltar para lá para participar da guerra. Então o irmão da minha mãe que veio com ela teve que voltar para o Japão. E minha mãe ia voltar junto, mas não tinha lugar no navio. E para a sorte da minha mãe, ela teve que ficar aqui, né? Ficar aqui no Brasil significava para ela, entre outras coisas, liberdade e vida diferente daquela do Japão, onde a mulher era muito oprimida, né? E ela tinha esse espírito libertário assim, muito grande e gostou muito de ficar aqui no Brasil. E ela ficou aqui e aí, um ano depois, ela se casou com meu pai, que era uma pessoa que trabalhava com esse tio meu de produtos farmacêuticos, né? Então eles se casaram. E depois nasceu meu irmão, e eu nasci 5 anos depois do meu irmão, né? E inclusive ela falava assim, a nossa família tem que ser brasileira. Temos que viver como brasileiros, né? Porque viemos até aqui, não vamos viver como japoneses, né? Vamos viver como brasileiros. E como no Brasil todo mundo é católico, então os nossos filhos têm que estudar na escola católica. A minha mãe recebeu um pintor japonês que ia expor aqui no Museu de Arte Moderna, que era na 7 de abril, e ele queria ficar mais tempo, mas não tinha dinheiro. Tá? Então vai morar lá em casa. Ele chegou e falou assim, eu quero retribuir, né, essa boa vontade de vocês de me receberem, né? Então eu vou dar umas aulas de pintura para vocês. Então minha mãe com mais 5 amigas, né, todo sábado tinha uma aula de pintura. Pintura assim. Só que o japonês ficou 1 mês no Brasil, né? Ou seja, minha mãe teve 4 aulas. E esse foi o início da pintura dela. E ela estudou muita pintura? Não, estudou 4 aulas, né? E o que ela fazia? Fazia, por exemplo, cópias de flores, natureza morta, né? Com frutas, etc. Algumas paisagens. Mas muito rapidamente ela achou que a coisa não era a representação, mas era aquilo que ela achava que deveria ser, não é? A sensibilidade para a forma pictórica. Então, ela passou para o abstracionismo muito rápido, né? Isso aí, ela tinha 40 anos de idade. Ou seja, ela começou a pintar com 40 anos. Dos ensinamentos que a sua mãe deixou para o senhor, quais são os principais que você absorveu como profissional e como ser humano? Bom, como profissional, eu acho que tem uma influência japonesa muito grande, né? Muito grande. Ou seja, os japoneses são muito caxias, né? Na escola a gente brinca muito, né? No vestibular, né? Você está primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, sempre tem uns 2 ou 3 japoneses, né? Então, aliás, eu entrei em primeiro lugar. E eu nem sou tão japonês assim, né? Mas... E minha mãe não era dessas chatas que fica falando, você precisa fazer isso, faz a lição, etc, etc. Assim. Mas, como ela falava, né? Você não precisa ficar falando com as pessoas, né? A pessoa tem que ficar olhando as suas costas. E vendo as suas costas, a criança já sabe o que tem que fazer. Então, ela vai fazer. Então não precisa se preocupar em meu filho, minha filha, tal, assim, né? Não. O filho vai vendo as costas dela e vai aprendendo como é que é a vida, tal, né? Ela sempre falou que quando vai fazer alguma coisa, não pode fazer mais ou menos. Só fazer muito bem feita, né? Tem que ser muito bem pensada, né? Não pode achar que qualquer coisa assim passa. Não passa, né?
Só passa quando a coisa está muito bem feita, bem pensada, né? E isso aí foi muito importante para a gente, né? Então o Rui falava assim, né, que a coisa importante que ele absorveu foi o fato de ser inventiva, né? A invenção era uma coisa muito importante, né? E eu falo mais ou menos a mesma coisa. Eu só que uso a palavra diferente, eu uso a palavra criativo, né? Não pode ficar repetindo o que o outro cara faz, né? Você pode até ter uma profissão que é igual à do outro. Mas o que você faz tem que ser diferente. Você tem que ser criativo nesse negócio, né? Então isso aí é coisa que minha mãe sempre falou muito, né? Eu acho que essa questão da educação, né, eu acho que é uma questão muito importante. Mas não pode ser educação só aquela formal, né, que você vai na escola, né, faz a lição de casa, come seu lanche e volta para casa, né? E só isso aí não basta, né? Você tem que pegar o espírito, né, do bom ser humano, tá certo? Isso aí que eu acho que é importante que tenha, né? E na hora que a gente tiver isso aí, o país vai deslanchar mais, né? Vai deslanchar mais. Qual o papel do Instituto Tomiotaki na cultura nacional? Nós fazemos aqui algumas exposições, como por exemplo, exposições de artes visuais. Nós fazemos aqui um trabalho educacional, educativo, não educacional, educativo. Nós fazemos também algumas atividades, né, ligadas à música, dança, etc, né? Agora, eu acho que a atividade de exposições, por exemplo, a gente faz, né, com muito esforço, porque nós não temos o dinheiro para fazer uma exposição. Então, como é que a gente faz? A gente tem que se utilizar da Lei Rouanet para fazer, para arrecadar dinheiro, né, para poder fazer uma exposição legal, assim, né? E exposição legal é caro, né? Não é uma coisa barata, é caro, né? Como o senhor vê o trabalho da sua mãe para a cultura brasileira? Bom, eu acho que ela faz um tipo de pintura que não é nacional brasileira. É uma pintura mais universal. É uma pintura abstrata, né? Ela contribui para a cultura universal, né? Tá certo? E eu acho que nesse sentido ela tem uma capacidade muito grande, né? O que é uma forma, o que é um material usado aí, o que é a cor, né? O que é a textura. Então tudo isso aí faz parte, né, de uma sensibilidade que a pessoa adquire, né, ao ver esse tipo de trabalho, né? E eu acho que a contribuição grande é muito nesse sentido, né?